Olá pessoal, sejam todos novamente muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Maria Júlia Ferraz, advogada, professora e integrante do nosso projeto CLT Comentada. Bom, no nosso último encontro, o professor Bruno Creado teceu comentários acerca do artigo 4º da CLT. E hoje, em continuidade, nós iremos comentar o artigo 4º, parágrafo 1º da CLT. Bom, antes de nós iniciarmos, eu vou reiterar com os senhores as minhas redes sociais para que a gente possa manter o contato e conversar não só acerca do dispositivo legal que trataremos hoje, como também sobre outras questões envolvendo a seara trabalhista. Será uma honra recebê-los. Bom, como eu estava dizendo, no último encontro, o professor Bruno Creado explicou para nós o que vem previsto no artigo 4º da CLT. Segundo esse dispositivo, há a conceituação de tempo de serviço. Nós vimos que, atualmente, o tempo de serviço ele não é só considerado quando o empregado estiver efetivamente exercendo suas atividades laborativas, como também naquele período em que o empregado estiver à disposição do empregador. Ou seja, aquele período em que ele permanece aguardando para receber ordens, aguardando vir ordens do empregador para que ele possa executá-las no local de trabalho. Bom, hoje, em continuidade, nós veremos o que prevê o parágrafo 1º do artigo 4º. Ele dá continuidade à análise do tema tempo de serviço. Nesse dispositivo, nós veremos o tempo de serviço à luz da suspensão do contrato de trabalho. Acompanhe comigo a leitura do dispositivo. Artigo 4º, parágrafo 1º da CLT. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço, para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente do trabalho. Pessoal, percebam que esse é um dispositivo que traz dois casos em que, muito embora haja a suspensão do contrato de trabalho daquele empregado, haverá a contagem para fins de tempo de serviço. Bom, para que a gente possa compreender melhor o que vem previsto nesse instituto, é importante que façamos algumas recordações. É importante que a gente recorde de alguns institutos trabalhistas, em especial no que diz respeito à suspensão do contrato de trabalho. O que é essa suspensão? Ela nada mais é que a sustação dos efeitos do contrato de trabalho. Nesse período, aquele contrato ele não produzirá efeito para nenhuma das partes, ou seja, não haverá contagem para fins de tempo de serviço, via de regra, não haverá o pagamento de salário e não haverá a prestação de serviço por parte do empregado. Entretanto, permanecerá existindo o vínculo empregatício. Eu disse que, via de regra, não há a contagem para fins de tempo de serviço. Justamente porque nós temos exceções, e elas estão previstas no artigo 4º, parágrafo 2º da CLT, que nós acabamos de fazer a leitura. Esse dispositivo, ele traz então para nós duas exceções para a regra da suspensão contratual. Nos dois casos trazidos pelo dispositivo, não haverá o pagamento de salário, não haverá a prestação de serviço do empregado, ou seja, será caracterizada a suspensão contratual, entretanto, haverá a contagem para tempo de serviço. Esses dois casos ocorrem quando o empregado estiver afastado para fins de prestação de serviço militar obrigatório e, em decorrência, o outro caso, ocorre quando há um acidente do trabalho. Quanto ao acidente do trabalho, vale a pena a gente fazer algumas observações. Bom, pessoal, quando ocorre um acidente do trabalho na empresa, com emissão de CAT e adoção de todos os procedimentos obrigatórios por parte do empregador, os primeiros 15 dias, aquele empregado acidentado, ele vai receber salário. Ou seja, nos primeiros 15 dias, é o empregador o responsável por fornecer a remuneração daquele empregado acidentado. Após esse período, ou seja, a partir do 16º dia, o empregado deixa de receber salário e passa a receber um benefício previdenciário, que é o benefício previdenciário auxílio-doença acidentário, que é codificado com o código B91. Então, percebam que, a partir do 16º dia, haverá a suspensão daquele contrato de trabalho, porque o empregado ele não está prestando serviços em razão do acidente de trabalho e ele estará recebendo auxílio-doença acidentário. Neste caso, muito embora, como nós já comentamos, muito embora ser caracterizada de forma evidente uma suspensão contratual, haverá a contagem para fins de tempo de serviço em razão da previsão contida no artigo 4º, parágrafo 1º da CLT. Para complementar os nossos estudos, vamos analisar o que o doutrinador Maurício Godinho Delgado tem a dizer sobre o tema. Quanto ao serviço militar, Maurício Godinho Delgado diz o seguinte: conforme se sabe, este período de afastamento não é remunerado pelo empregador.
o que classificaria tal lapso temporal como nítida suspensão do contrato. Contudo, a lei, por exceção, preserva no curso do afastamento algumas obrigações econômicas empresariais em face de seu empregado. Por exemplo, computava-se o período de prestação de serviço militar para efeitos de indenização e estabilidade seletistas, se fosse o caso. Contudo, embora se trate de suspensão, a lei atenua os efeitos drásticos da figura suspensiva, neste caso enfocado, principalmente pela sensibilidade social envolvida. Afinal, a causa do afastamento constitui fator vinculado a interesse social comum às partes contratuais. Agora, vejamos o que ele diz quanto ao acidente do trabalho. O afastamento do trabalhador, a partir do 16º dia, causado por acidente do trabalho ou doença profissional ou ocupacional, situações equiparadas pela Lei Trabalhista e Previdenciária, enquadra-se como suspensão do contrato de trabalho. Contudo, embora se esteja diante de uma suspensão, a ordem jurídica atenua os efeitos drásticos da figura suspensiva neste caso enfocado, principalmente pela sensibilidade social envolvida e pelo tipo de causa do afastamento. Trata-se de uma causa vinculada ao próprio risco empresarial. Pessoal, percebam que o doutrinador Maurício Godinho Delgado, ele traz para nós, que fica sem dúvidas para nós, que esses dois casos, eles são sim duas hipóteses de suspensão contratual. Quanto a isso, não há dúvidas, e ele reitera isso na doutrina que acabamos de ler, no sentido de que, nesses dois casos, quando se trata de serviço militar obrigatório e nos casos de acidente do trabalho, haverá sim uma suspensão contratual. E ainda, ele ressalta essa ausência, essa fixação, de contagem de tempo de serviço. Ou seja, ele ressalta que nesse período haverá sim a contagem para fins de tempo de serviço. E ainda, o doutrinador acrescenta de forma bastante interessante as razões pelas quais o legislador teria previsto essa exceção no artigo 4º. Ele traz para nós aí, então, possíveis justificativas para essa implementação de exceção no dispositivo legal que vimos. Ele traz que, no caso de serviço militar obrigatório, há essa exceção à regra da suspensão contratual em razão do interesse social que envolve esse tipo de afastamento. Ou seja, ele traz que é uma questão de mérito, que envolve um interesse social comum. Então, por esse motivo, o legislador pode sim conferir uma exceção à regra da suspensão contratual. Ou seja, ele pode aí trazer um benefício para aquele empregado afastado. Ainda, ele prevê o mesmo quanto ao acidente do trabalho. Percebam que o doutrinador também busca entender quais as razões pelas quais o legislador trouxe a exceção. E ele chega à seguinte conclusão, que essa exceção ela é aplicável ao caso de acidente do trabalho justamente porque o acidente ele ocorre em razão do risco empresarial. Ou seja, aquele acidente do trabalho, ele ocorre pelos riscos da atividade econômica desempenhada pelo empregador. Riscos esses que vale a gente lembrar, o empregador tem que assumir. Então, por esse motivo, em razão desse risco e da natureza jurídica desse risco, quem deve arcar é o empregador. Então, ele traz essa justificativa para que o empregado receba esse benefício. Então, nos casos de acidente do trabalho, ele prevê que, em razão das circunstâncias do afastamento, o empregado pode ser bonificado com essa exceção aplicável à suspensão do contrato de trabalho. Bom, pessoal, no nosso encontro de hoje, nós analisamos o artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, que prevê para nós aí exceções à regra da suspensão contratual. Vamos nos recordar que na suspensão contratual, não há prestação de serviço pelo empregado, não há o pagamento de salário pelo empregador e, via de regra, não há a contagem para fins de tempo de serviço. Entretanto, como nós vimos, há exceções para essa regra que estão previstas no artigo 4º, parágrafo 1º da CLT, quais sejam, nos casos de afastamento em razão de prestação de serviço militar obrigatório e nos casos de acidente do trabalho, haverá sim a contagem para fins de tempo de serviço, ou seja, benefícios que são conferidos para os empregados que se enquadrem, que se encontrem nessas duas possibilidades de afastamento. Bom, pessoal, eu encerro aqui os meus comentários acerca do dispositivo legal de hoje. Eu reitero com os senhores as minhas redes sociais para que a gente possa manter o contato e conversar acerca do nosso encontro. E também, se você ainda não curtiu e compartilhou esse vídeo, faça isso e não deixe de acompanhar os nossos próximos vídeos comentando os dispositivos da CLT.